Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Chama a Torcida. Eu sou Antônio Ivo e estaremos falando no vídeo de hoje sobre os jogos que marcaram essa segunda fase do Campeonato Piauiense de 2024. No caso, me referindo aos jogos de ida. Ainda haverão jogos de volta, mas nada melhor do que já dar uma recapitulada e ver o que mudou na tabela e o que podemos esperar desses próximos jogos, as próximas partidas que serão também dessa segunda fase. Então, antes de mais nada, sem enrolação, já peço que deixe o like aqui no canal, se inscreva, se você não ativou o sininho ainda, ative para ficar por dentro dessas notificações e também se inscrever no nosso perfil do Instagram. Tanto aqui no YouTube a gente está falando do Campeonato Piauiense, como também da Copa Verde em um dos vídeos. Se você não conhece o que é a Copa Verde, já deixa a recomendação aqui no card também, para já estar um pouco antenado, e também no Instagram. Então, sem mais enrolação, é isso e vamos para os jogos. Os jogos que marcaram essa segunda fase podem ser divididos em duas datas. Os jogos que aconteceram sábado, que foram 2, e também no domingo, que também foram 2, finalizando as 4 partidas dos 8 clubes participantes. E para falar dos primeiros jogos, nada melhor do que falar do primeiro, que ocorreu lá em Piripiri, com 4 de julho e Parnaíba, na Arena Itacoatiara. E bom, uma da curiosidade é que o placar acabou por 0-0 e até o momento que dos jogos que aconteceram, este foi o único placar sem gols de toda a edição desse ano. Sim, todos os jogos sempre houve 1-0, 2-0, 3-0, o máximo que foi 4-0 e também houve empates, mas empates como 1-1. Não houveram empates até o momento, não houve uma partida em que não houvesse um único gol. E como tudo é uma primeira vez, e ocorreu justamente com a 4 de julho e Parnaíba. O confronto foi bem acirrado, para se dizer a verdade. Tanto Parnaíba queria manter a sua posição no campeonato e houve chances perigosas de gol, que poderiam ter mudado bastante o turno da partida. Da mesma forma, o 4 de julho, que lutava ainda por uma vaga e tinha uma mínima chance de rebaixamento. Contudo, o jogo terminou 0-0. E para, infelizmente, o 4 de julho, este já não pode progredir. Uma vez em que o Parnaíba havia finalizado, ele já estava entre os 4 melhores clubes. Mais tarde, já eu deixo como ficou a classificação geral. E ele, com esse empate, ele conseguiu se manter e ser classificado para a semifinal. E infelizmente não ocorreu com o 4 de julho, que deveria vencer essa partida para seguir a luta do seu acesso para a próxima fase. Infelizmente a partida terminou 0-0, 4 de julho só obteve um ponto, mas de nada mais vai adiantar, mesmo que ele vença o próximo confronto que acontecerá, que eu também vou estar deixando a data, o horário e o local. E infelizmente já dá o adeus para esse ano de 2024, sem mais nenhuma competição a qual o clube possa disputar. E falando, é claro, que assim que finalizou o jogo, aconteceu uma tragédia, e pode-se dizer tragédia apenas na questão estrutural. E felizmente não houve nenhum ferido, mas devido às fortes chuvas que correram em Piripiri, como também está ocorrendo em várias cidades do Piauí, um dos muros da própria Arena Itacoatiara desabou, caiu. Por sorte, não havia ninguém no local, e também é um certo alívio, uma vez em que o 4 de julho, o próximo e último confronto, não será mais lá, será na cidade de Parnaíba. Ou seja, pode-se dizer que até a próxima edição há um longo ano pela frente para que a obra possa ser reconstruída. Logo ao passo em que a partida em Piripiri ocorria, ou estava ocorrendo também no estádio Ovidio Nunes, em Picos, o confronto entre o Zangão, Picos, contra o Cachorro Louco, o Oeirense. É de certa forma um pouco trágico, uma vez em que o primeiro e o último confronto que ocorreu lá foi no estádio Ovidio Nunes com uma derrota que pode-se dizer elástica. O confronto entre Picos e Oeirense foi marcado com um certo tom de adeus, já para o Picos para essa rodada do Piauiense 2024. O confronto, desde o início do placar, Picos mostrou, é claro, sua força de vontade, contudo, nos 11 minutos iniciais do primeiro tempo, em um lance de falta, em uma bola lançada pelo alto, pelo jogador Andrei, o Elbert, aos 11 minutos do primeiro tempo, consegue marcar de cabeça o primeiro gol, iniciando o placar por 1-0 para o Oeirense. O finalizou parcialmente ao primeiro tempo com a vitória inicial do Oeirense por 1-0 com o gol de Elbert. Mas o Picos não deixou se abalar.
Logo no segundo tempo, como pode ver no vídeo, Raí marca o gol de empate logo aos 5 minutos do segundo tempo, o que traria naquele momento um sinal de esperança, uma vez em que o Picos deveria vencer este confronto, ainda mais contra o seu principal oponente, o Oeirense. No entanto, aos 14 minutos do segundo tempo também, o Elbert carrega uma bola e dá o passe para João Paulo, e este João Paulo, que já havia jogado no Picos anteriormente, marca o gol de desempate, que marca assim 2-1, mantendo a vitória do Oeirense. Mas não para por aí também. Aos 33 minutos do segundo tempo, no finalzinho do jogo, o mesmo João Paulo, novamente, marca o seu segundo gol e o terceiro, do Oeirense, que finaliza assim 3-1 contra o Picos. De fato, ocorreu a lei do ex, com o João Paulo, que já havia jogado no Zangão anteriormente, e dessa vez rebaixa o Picos. Já havia explicado no vídeo anterior, explicando sobre a sexta rodada e o que poderíamos esperar da primeira fase, do porquê esse jogo poderia ter sido bem acirrado, o que foi. Mesmo com o placar de 3-1, Picos ainda tentou mostrar o seu desempenho, o seu ânimo para superar, contudo não venceu a partida e foi até aquele momento o primeiro confirmado para disputar a Série B do Piauiense de 2025, sendo oficialmente rebaixado por meio dessa partida. Enquanto o Oeirense, que também com seus 3 pontos garantidos, já conseguiu firmar completamente na classificação geral, confirmando assim, como Parnaíba, o próximo clube a disputar a semifinal. Até o momento, falando nesse vídeo, falamos dos 2 clubes já classificados, Parnaíba e Oeirense, que já estavam confirmados no dia de sábado. Pulando para o dia de domingo, temos mais os 2 confrontos que aguardavam até o momento. Fluminense contra o Altos, lá em Teresina Lindolfo Monteiro, assim como Coriçaba e River, nesse caso já em Floriano. Em Teresina, em Lindolfo Monteiro, Fluminense também estava se esforçando para conseguir uma vaga para a classificação. Lembrando, na tabela anterior, na fase anterior, ele havia terminado terceiro, assim como o 4 de julho, ou seja, também tinha uma grande chance de poder disputá-lo. Contudo, logo no começo do primeiro tempo já se mostrou a superioridade do Altos, que vem se destacando bastante, tanto no Piauiense como campeonatos regionais que estão ocorrendo. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, isso mesmo, Leandro Amorim, a partir de uma cobrança de escanteio, consegue marcar o primeiro gol. Desde então, o Altos começou a mostrar seu avanço perante o Fluminense, mostrando cada vez mais chances de ataques e riscos possíveis de próximos gols, o que de fato ocorreu logo no segundo tempo, quando aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Manga marca o seu primeiro gol profissional contra o Fluminense, marcando então o placar momentâneo de 2-0, mas também não parou por aí. 44 minutos também, no final, Lucas Amorim, o zagueiro, retorna novamente e marca o terceiro gol do confronto, finalizando assim uma vitória elástica para o clube de Campo Maior, enquanto o Vaqueiro já se despede do Piauiense dessa classificação, mas é claro, não é rebaixado. Ele permanece com sua pontuação, não consegue o acesso para a próxima fase e então finaliza-se assim sua jornada por esse estadual. Agora pulando lá para Floriano, com o último jogo que restava para esses jogos de ida da segunda fase do Piauiense, temos o confronto entre o Coriçaba Águia de Floriano contra o Galo, o River. O confronto mostrava uma maior dificuldade, principalmente uma vez em que o Coriçaba estava tentando, se esforçando para manter na Série A, apesar de todas as dificuldades que estava encontrando, assim como o River, que queria mostrar cada vez mais que ele estava preparado para a próxima fase e disposto a lutar pelo título. Então, jogo começado, o River já levou o cartão vermelho logo no primeiro tempo, com o jogador Rodrigo Fumaça sendo expulso. E mesmo assim, apesar disso, o artilheiro do campeonato até o momento, Felipe Pará, marca o gol inicial do confronto, marcando assim 1-0, logo no primeiro tempo, e uma vitória parcial do River. Contudo, o Coriçaba não desiste e, uma vez em que estava com um jogador a mais, levando em conta a expulsão de um dos jogadores do River, o Coriçaba consegue marcar aos 10 minutos do segundo tempo, por meio do jogador Vinícius, o gol de empate, 1-1.
Contudo, não consegue segurar o placar ao longo da partida e, é claro, o Coriçaba precisava da vitória e o empate já não bastava, mas logo nos fechar a cortina, o River aparece novamente com o Felipe Pará e esse marca o seu segundo gol na partida, finalizando o placar por 2-1 com vitória do River e o rebaixamento definitivo também do Coriçaba. Mas atenção, quando a gente fala de segunda divisão, a gente não fala da segunda divisão que ainda vai acontecer esse ano, a Série B 2024. Pelo contrário, os clubes rebaixados esse ano vão disputar só ano que vem a Série B. Ou seja, se for rebaixado esse ano, não vai ter a oportunidade de disputar também a segunda divisão deste ano, com uma possibilidade de, por exemplo, se fosse campeão, já poder retornar à Série A próximo ano. Isso já não se aplica. Rebaixado esse ano vai disputar só ano que vem. E no caso, os dois clubes que foram rebaixados foi justamente Picos, que foi derrotado pelo Oeirense pelo placar de 3-1, e o Coriçaba, que também foi eliminado por placar também de 2-1 contra o River. E quando falamos justamente da classificação, vamos dar uma olhada na classificação geral, onde podemos ver, como foi dito anteriormente, os dois clubes rebaixados, Picos e Coriçaba, com suas respectivas pontuações, seguindo por 4 de Julho e Fluminense, que não foram rebaixados, mas também não classificaram para a próxima fase. Então, já estão, obviamente, definidos para o próximo Piauiense, para a próxima disputa. E os 4 clubes que passaram e vão avançar para a próxima fase, que já estão definidos. Agora, o que resta para eles, nos jogos que virão, nos jogos da volta, são a questão do posicionamento. É importante atentar ao posicionamento, porque isso vai afetar bastante no decorrer da terceira fase. Mas até o momento os clubes são justamente o River, em primeiro lugar, o Oeirense, em segundo, seguido pelo Altos em terceiro e em quarto lugar, o Parnaíba. Assim sendo, já explicado toda a classificação geral e explicado sobre os confrontos que ocorreram e os clubes que já estão classificados definitivamente para a semifinal e os rebaixados, vamos agora para ver os próximos confrontos que acontecerão. Os jogos que definirão, é claro, não vão definir mais os clubes que estarão, mas definirão o posicionamento de cada clube que vai disputar a próxima fase, a semifinal e os confrontos, uma vez que não será por sorteio, mas será por chaveamento de posições. E falando dos jogos que acontecerão, teremos inicialmente, por uma mudança de calendário, a quinta-feira, dia 29 de fevereiro, a partida entre Altos e Fluminense, às 4 horas da tarde, no Lindolfo Monteiro. Ele acontecerá um pouco mais antes dos outros confrontos, devido a uma mudança de calendário que aconteceu pela CBF, no qual definia o próximo confronto do Fluminense pela Copa do Brasil, que enfrentará o Fortaleza no dia de domingo, no qual seria anteriormente o confronto com Altos, mas uma vez sendo feita a alteração, a partida entre Altos e o Vaqueiro foi mudada para essa semana, dia 29 de fevereiro. Em seguida, teremos confronto somente no dia 2 de março, com Oeirense e Picos, no estádio Gerson Campos, lá em Oeiras, às 4 horas da tarde. E ao mesmo tempo, teremos também o confronto entre River e Coriçaba, também às 4 horas da tarde, lá no Albertão. E por último, mas também não menos importante, no domingo, dia 3 de março, haverá o confronto entre Parnaíba e 4 de julho, às 5 horas, no estádio Pedro Adelaf, estádio municipal de Parnaíba. Este é o que podemos esperar dos confrontos, o que já vimos, e os clubes que já estão classificados. Agora o que resta nessa próxima rodada é justamente o posicionamento, sendo que tanto a terceira posição como a quarta, e se possível, tanto a segunda quanto a primeira possam ser alteradas. Isso já alterará ao longo do tempo, ao longo das partidas que ocorrerão. Então, desde já agradeço pela atenção por esse vídeo. Se você ainda não deu like ou se inscreveu, não é inscrito, tá perdendo tempo, por quê? Aproveita, já dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve aqui no Instagram para ficar por dentro de mais notícias do que está acontecendo no Piauiense. Geralmente todo jogo que acontece no Piauiense estou fazendo uma cobertura, é claro, não presencial, mas do que está rolando, dos gols que aconteceram, do que está acontecendo em geral no Campeonato Piauiense. Assim também como estou iniciando agora na Copa Verde. Então, se tiver interesse tanto por ver sobre esse campeonato regional norte,
Espírito Santo e Centro-Oeste é uma boa também, assim como o Campeonato Piauiense. E é isso, galera. Vamos ficar atentos para os próximos confrontos, o que vai haver, e nos preparar para essa terceira e última fase do Piauiense. E desde já, muito obrigado. E é isso. Até a próxima.